Hoje a gente vai conversar sobre as 16 leis do poder que aquele cara que todas as minas querem namorar e todos os manos querem ser, usa. Sim, eu tô falando de mim, quer dizer, do Detetive L. Muita gente me pediu, né, porque eu fiz o vídeo do Ayano Koji, depois do Kira, e agora do Detetive L. E quem sabe em um futuro muito próximo, do Lerushi. E do Erwin, e do Levi. Mas antes da gente ir para a primeira lei do poder que o L mais utiliza, não esquece que aqui no primeiro link da descrição tem o livro Sabedoria com Death Note, que tu pode estar comprando e aprendendo mais coisas ainda sobre o L e sobre o Death Note em geral. Assim, eu vou narrar as leis do poder que o L mais utiliza, não existe uma classificação, ok? Talvez eu ressalte que, essa lei o L usa mais proeminentemente, mas em geral eu não vou dar muito destaque. A primeira lei do poder que a gente vai conversar aqui é a segunda lei do poder. Não confie demais nos amigos e aprenda a utilizar os seus inimigos. O L não é um cara muito sociável, até pelo contrário, ele é uma pessoa bem antissocial, então, inatamente como ser humano, ele já não confia muito nos amigos. Só que essa parada de aprenda a usar os inimigos, ele é um perito, um especialista. Por exemplo, a gente já viu ele contratando criminosos para ir ajudar no caso Kira, servindo de muleta. Mesmo que sejam inimigos dele, mesmo que sejam pessoas que estão contra a lei, se nas prioridades do L tiver coisas mais importantes, ele usa essas pessoas. No próprio caso em que o L matou o Lindy L. Taylor, ele usou um inimigo dele, alguém que estava contra a lei, como escudo para proteger a lei. A próxima lei do poder é a terceira lei do poder, oculte suas intenções. Sempre que o L tinha alguma tentativa de vencer o Kira, ele tomava determinadas ações, mas tudo muito neblinosas, em certos sentidos até talvez ébrias, sabe? A gente não conseguia entender o que ia decorrer dessa ação dele. Então, ele é muito bom em ocultar as intenções. A próxima lei do poder é a de número 4, fale menos que o necessário. Devido ao L estar em contato com alguém que ele já julgava que era culpado e que ele só dependia do tempo para comprovar que realmente o Light Yagami era culpado, ele sempre teve que tomar muito cuidado com qualquer palavra, e não só até com palavras, mas com quais documentos o Light Yagami poderia entrar em contato, quais planos o Light Yagami poderia ter acesso. Sabe, aqui essa lei do poder que representa fale menos que o necessário, ela até cria um significado um pouquinho diferente, mas sintônico com ela mesma. Seria dê menos informações que o necessário, seja em documento, seja verbalmente, seja qual situação que for. A próxima lei do poder é a lei de número 8, faça as pessoas virem até você, use uma isca se necessário. Quando o L foi até o Light Yagami e fez ele tremer na base ali, foi ele que forçou o Light Yagami a agir, ou seja, ele que estava no controle. É que nem aquela parada do gato e rato, só que nesse caso o L era o gato e o Light Yagami o rato fugindo. Porque o Light Yagami teve que abandonar os próprios planos para lidar com o fator inesperado, que era o Detetive L. E todo mundo sabe que quando tu tem um planejamento e tu tem que parar esse teu planejamento, deixar ele de lado para se concentrar em uma outra situação, tu ficou em desvantagem pelo simples fato de que o teu foco era aqui, e agora tem algo aqui que tu tem que lidar, que tu não estava preparado, que tu vai ter que começar do zero. A próxima lei do poder é a lei de número 9. Vença por suas atitudes, não discuta. Não vou nem entrar em muitos detalhes, porque eu acho que tu já captou no ar essa lei do poder. O Detetive L batia e argumentava contra o Kira, sim, mas ele nunca usou como prova final argumentos. Ele sempre foi pra vamos ver com provas verossímeis, com fatos, com evidências que realmente o Light Yagami é o Kira. E muitas vezes o Detetive L teve que tomar atitudes mais drásticas para comprovar que o Light Yagami era realmente o Kira, como por exemplo na vez em que o L mandou colocar câmeras por todo o quarto do Kira, em toda a casa do Light Yagami, ou da vez que prendeu o Light Yagami, que
Tá certo que nessa vez foi por vontade própria do Light Yagami, mas ele passou muito longe da vontade própria do Light Yagami, porque em determinado momento o Light Yagami começou a pedir, por favor, me tira daqui, e ele continuou insistentemente preso lá. A próxima lei do poder é a de número 12, use a honestidade e a generosidade seletivas para desarmar a vítima. Oi Light Yagami, eu sou o L. De fato, eu, L, estou sendo muito generoso em contar pra ti, Light Yagami, que eu sou o L, só que agora se eu morrer, o culpado é tu, todo mundo vai saber e tu vai ser preso. Puta que pariu, como é que o L descobriu que eu possivelmente sou o Kira? Esse diálogo totalmente coerente com a realidade que aconteceu no anime e muito fiel aos detalhes, demonstrou aqui a generosidade e a honestidade seletivas do L. Lei de número 14, banque um amigo, mas haja como espião. E no caso do detetive L, literalmente agir como um espião. O que o detetive L fez? Ele sabia que ele não ia conseguir comprovar sem uma aproximação, sem uma amizade com o próprio Kira, que o Kira era o Kira, que o Light Yagami era o Kira. Então o que ele fez? Ele foi pra linha de frente, ele foi lá conhecer o rival dele pra poder lidar com toda a diversidade da situação. Então o que o L começou a fazer? Coletar informações sobre o Light Yagami. Ah, vamos jogar um tênis aqui pra saber se ele é muito... se ele não gosta de perder, se ele é muito competitivo, se ele é infantil. Ah, vamos ali no café que eu vou te mostrar algumas coisas sobre o bandido. Opa, será que ele vai demonstrar que já sabia o que eu vou mostrar pra ele? Entendeu? Ele vai coletando as informações para utilizar em um futuro muito próximo. Lei número 15, aniquile totalmente o seu inimigo. Embora o L não tenha tido em vida a chance de aniquilar o Light Yagami, a gente sabe, a gente viu que em outros casos o L não vacilou. Sempre que ele pôde pegar um criminoso, ele foi lá e pegou, mandou pra cadeia, sentenciou à morte, etc. Então o L não vacila nessa questão de ter piedade com seus inimigos. Não, é destruição e ponto final. Lei 17. Mantenha os outros em um estado latente de terror. Cultive uma atmosfera de imprevisibilidade. E eu diria que essa é a lei do poder que mais descreve o detetive L. A todo momento, o Kira teve que ficar tipo, qual vai ser o próximo passo do L? Qual vai ser o próximo passo do L? O que eu tenho que fazer pra me defender agora? Ele já veio desse lado, por trás, pela frente, papapá. A deliberada imprevisibilidade que o L tem é um fator que ajuda muito ele se manter no primeiro lugar como o detetive melhor do mundo. Aliás, essa é uma excelente estratégia para fazer o teu inimigo ficar horrorizado, perplexo. Lei número 18. Não construa fortalezas para se proteger. O isolamento é perigoso. Tá, isso meio que faz parte do trabalho de um detetive, ou de um espião, ou de qualquer agente comum. Então eu nem vou me aprofundar, porque isso faz parte da rotina de um profissional dessa área. Ele sabe que ele tem que interrogar pessoas, que ele tem que ir para o campo de pesquisa, saber o que está acontecendo, independente de qual crime ele esteja investigando. E no caso do L, mais ainda era provável que se ele fosse pro campo de batalha mesmo, descobrir quem era o Kira, mais chances ele teria ou de viver ou de solucionar o caso. Porque se o Kira se sentisse intimidado, não mataria ele, ou se matasse, ficaria comprovado que a suspeita do L no Light Yagami era verdade, era concreta. Lei de número 25, recrie-se. Assim, em inúmeros momentos, quando o L ficou sem saída, ele teve que se reinventar. Não é algo muito moral, por exemplo, tu colocar um bandido lá pra morrer no teu lugar. O L foi lá e fez isso. Por quê? Porque era impossível resolver o caso Kira sem determinadas informações importantes. Então, ele se recriou. Situações extremas requerem atitudes extremas. Por exemplo, na vez em que o L colocou as mãos no Death Note, viu ali as regras e resolveu que usaria o caderno, ou colocaria algum presidiário para usar o caderno e ver se a regra de não matar em determinado tanto de dias era real. Ele foi se reinventando conforme as situações foram se desdobrando nos
nos olhos dele. Lei número 28, seja ousado, e o L foi um dos personagens mais ousados de todos os animes, porque ele tava lidando quase com um ser messiânico, com um ideal de Deus, e ele colocou a cara a tapa, foi lá e enfrentou, bateu de frente, criou a dicotomia L versus Kira. Então não dá pra dizer que faltou ousadia no L. Lei de número 29, planeje até o fim. Nesse quesito em específico, como o L trabalha como um detetive e o trampo de detetive supõe que a cada nova informação as coisas mudam, o jogo é reembaralhado. Nesse caso específico, planejar até o fim não significa ter todos os movimentos em mente, mas sim todos os movimentos em mente em relação a uma situação, porque a gente nunca sabe quando vai surgir novas informações pra gente explorar. E o L nunca foi a campo sem um plano, ele sempre teve muito bem prevenido. Lei de número 31, controle as opções, quem dá as cartas é você. Como o próprio Robert Greene diz, as melhores trapaças são aquelas em que parece que a vítima tá no controle, mas quem tá no controle na verdade é tu. E aqui eu utilizo como exemplo a cena em que o L tá de um lado na cadeira e o Kira tá do outro, e ele dá as provas dos criminosos lá pro próprio Light Yagami investigar. Parece que tudo tá correndo de um modo em que o Kira tá no controle, mas no final se revela que o L tá meticulosamente no controle, e ele que tá encurralando o Kira constantemente ali. Lei do poder de número 33, descubra o ponto fraco de cada um. Todo mundo tem um ponto fraco, e no caso do Kira a gente sabe que ele tinha um ideal prometeico, ou seja, eu sou um herói, mas também um narcisismo extremo, um baixo limiar para frustração. Então assim o L foi descobrindo quais são as características mais proeminentes na personalidade do Kira, sem ainda ter acesso ao Kira, e foi vendo quais seriam os possíveis pontos fracos para rebater cada uma dessas características. Lei de número 34, seja aristocrático ao seu próprio modo. Haja como um rei para ser tratado como tal. Deixa eu resumir para ti que é meio burro, ignorante, etc. Aristocracia é quando um pequeno grupo detém o poder. Por exemplo, um rei que passa o seu poder para um príncipe. Ao longo do tempo, conforme o anime foi se desenrolando, a gente percebeu que o L, por se propor como um ideal de justiça, começou a ser respeitado por todos. Claro que todo mundo já respeitava ele, mas inicialmente a primeira impressão que todo mundo da Força Tarefa teve sobre o L é que ele era esquisito. Mas conforme o tempo foi passando, todo mundo entendeu que na verdade ele era tipo a reencarnação de um ideal de justiça e começaram a obedecer ele, seguir ele. Ele foi aristocrático e agiu da forma que ele queria ser tratado, como chefe ali de todo mundo. Lei de número 35, domine a arte de saber o tempo certo. O L não agia sem ter o panorama geral das situações. Ele preferia estudar o escopo todo antes de agir. Por exemplo, na cena em que o policial morreu porque a Mizamani tinha os olhos de Shinigami e estava vendo quem ia entrar na emissora lá, onde ia ser transmitida a mensagem do Kira. Alguém ficou desesperado e falou, vamos lá, pelo amor de Deus, vamos tentar salvar o nosso agente lá. E aí o L olhou pro cara e falou, mano, é diferente jogar a vida fora do que arriscar a vida pra lutar contra o Kira. Ou seja, ele soube que aquele não era o momento correto de agir, e ele esperaria o tempo certo para tomar as atitudes certas. Na verdade, durante todo o anime quase, ele esperou ter as informações antes de agir. Isso é muito sintônico com dominar a arte de saber o tempo certo. E a última lei do poder, a lei de número 39, agite as águas para atrair os peixes. Toda vez em que o L se colocava como um ideal de justiça e provocava o Kira, ele estava agitando as águas, ele estava calmo, enquanto ele fazia o Kira se desestabilizar. Essa é uma estratégia muito boa, onde tu fica calmo, o teu inimigo se desestabiliza emocionalmente e tu vai lá e vence ele. Basicamente, se eu fosse resumir essa lei do poder, eu diria pra ti se manter sempre calmo e com foco no teu objetivo. E se tu vesse que
dar uma provocadinha no teu inimigo seria benéfico pra ti, fazer exatamente isso e dane-se. Porque o inimigo desequilibrado te dá vantagens inegáveis. Enfim, não esquece de conferir o primeiro link da descrição com o livro Sabedoria com Death Note, que tu vai ler e vai se maravilhar e depois vai me agradecer e a gente vai se abraçar. Não esquece de se inscrever aqui no canal e deixar o teu like nesse vídeo. Fui!